Teleponto. Olá e bem-vindos ao 13º episódio do Teleponto. Olá! Está tudo bem, Está Mário? tudo ótimo, está tudo ótimo. Então. Este é o nosso 13º episódio, é lançado no dia 13. Se nós tivéssemos aqui um gato preto e fôssemos supersticiosos, isto aqui tinha tudo para correr mal. Vamos não ceder aqui à pressão social, assim como também vou dizer desde já, não vamos ceder à pressão social de falarmos do Dia dos Namorados. Eu e a Cris estamos a marimbar para o Dia dos Namorados. Completamente! Eu acho que o Dia dos Namorados é uma parolada. Eu espero que as pessoas venham às nossas redes dizerem que nós temos razão, porque dia 14 de fevereiro é nada mais, nada menos do que mais um dia. E isto aqui surge aqui com uma necessidade comercial de comprar quê? Corações? Sim, sim. É comprar rosas? É ir a bons restaurantes e pagar cor e cabelo? Mas é assim, nem pensar. Por isso, não vamos falar do Dia dos Namorados. Não nos vamos acreditar que por ser dia 13 e por este ser o 13º episódio que isto vai correr mal. Este episódio vai ser um dos melhores. Com certeza. É sempre a subir. É nada mais, nada menos do que Daytime, os programas da tarde. Portanto, fomos recuperar aqui um dos primeiros temas que trouxemos para cima da mesa, ainda que da primeira vez demos espaço aos programas da manhã. Agora, sim, já lá vão 3 meses. Já lá vão 3 meses. Agora, e faria todo o sentido trazermos aqui para cima da mesa a questão dos programas da tarde. Sim, Júlia Pinheiro, Tânia Ribas de Oliveira e Fátima Lopes serão aqui em confronto, não é? Aqui da nossa conversa. É verdade. Através dos programas Júlia, A Nossa Tarde e A Tarde é Sua. Sim. E se calhar passo da palavra, não é? Vou deixar as senhoras começarem por te perguntar o que é que tu achas dos programas da tarde. Primeiro sobre se o período da tarde é bem aproveitado e se cria uma boa companhia aos espectadores. Olha, começar então por dizer-te que aquilo que eu acho sobre os programas da tarde, e claro que isto é um gosto muito, muito pessoal, é que os programas da tarde, no geral, independentemente de quem o conduz ou através de que canal é emitido, acho que têm uma característica em comum, que é serem pesados. E uso a palavra pesada para não dizer que são aborrecidos. No geral, é aquilo que eu acho já de antemão. Se eu acho que são bem aproveitados na RTP e na SIC, acho. Na TVI, já achei. E tu? Olha, sobre o período da tarde, eu tenho aqui uma questão que eu não posso deixar de considerar, que tem a ver com o público que a vê. Sim. Ou seja, há sempre aqui este discurso que o público que vê televisão é um pouco mais envelhecido e é sempre o argumento número 1 que utilizam para classificar a televisão. Mas efetivamente nos programas da tarde essa é a sua principal audiência. Sim, é. Por isso eu, apesar de não me sentir identificado com os 3 programas da tarde, vou tentar ir para além disso, porque percebo que muitas das características destes programas são feitas para as medidas das pessoas que os veem. Sem dúvida alguma. O meu programa preferido dos programas da tarde está alinhado contigo. A esta altura também já não terá assim tanta graça, mas eu efetivamente sou um apaixonado pela Júlia Pinheiro, sou um admirador do seu trabalho e eu acho que o programa dela tem uma série de características que bate um bocadinho à concorrência e que já vamos ter tempo aqui para analisar. A Tânia Ribas de Oliveira também tem feito um trabalho bastante interessante na condução dos programas da tarde e a trazer alguma juventude num período que à partida é um bocado aborrecido, como tu disseste, e eu percebo o porquê. Sim. Se calhar agora começávamos individualmente a falar de cada um dos programas, não achas? Sim, vamos a isso. Vem sorrir, partilhar, vem dançar, a nossa tarde é o seu lugar. A Nossa Tarde, que é o programa conduzido pela Tânia Ribas de Oliveira, dos 3, é sem dúvida alguma o meu favorito. Eu posso aproveitar para dizer que adoro a Tânia, sou desde há muito tempo fã da Tânia Ribas de Oliveira, sempre gostei e sinceramente fiquei muito feliz quando soube que seria ela a conduzir um programa novo na RTP e a solo. Eu acho que a Tânia encaixa lindamente com todos os apresentadores com quem já trabalhou até hoje e acho que o desafio de lhe terem dado um programa para ser ela individualmente a conduzir foi muito bom, a meu ver, enquanto fã número 1 da Tânia Ribas de Oliveira. Falando no programa, eu acho que dos 3, tanto a nível de cenário como a nível de conteúdo, acho que é o mais leve. Acho que o cenário está muito bem conseguido, acho que é o mais bonito dos 3, acho que respira juventude, como tu disseste há pouco. Os temas, ainda que puxem a um lado emocional, que é característico tanto da Tânia como do Registro da Tarde, acho que não são demasiado emocionais ou não são demasiado pesados, como acontece com as tardes da SIC e da TVI. Acho que há alguma leveza, acho que há algum cuidado em equilibrar o tipo de histórias que vêm
vem para estúdio, e acho que isso tem muito a ver com a imagem também da Tânia. Acho mesmo que o programa está feito à medida dela. Eu concordo contigo, sim. Eu acho que a Tânia Ribas de Oliveira neste momento é talvez a melhor discípula da Cristina. E eu acho que isso é óbvio pelas redes sociais do programa. E se queres que te diga, eu acho que ela faz muito bem. Eu também acho, porque foi buscar o melhor exemplo. Sim, eu acho que tu, para fazeres algo bem feito, ainda que seja inspirado, ao menos inspiras-te no que melhor é feito em televisão, e eu acho que a Cristina Ferreira é o melhor exemplo disso. Acho que ela está super alinhada com aquilo que o público espera dela, e acho que sim, que ela apresenta um programa mais light e um pouco mais jovem, mas também se prende um pouco com a idade dela. Ela tem 43 anos, a Júlia tem 57 e a Fátima tem 50. Por isso, naturalmente, que a forma que ela vê esta televisão de companhia, que é um bocadinho aqui o conceito que as tardes tentam puxar, é um bocadinho mais leve no caso da RTP1 do que na TVI ou da SIC. Por outro lado, acho que a RTP não explora a figura mediática da Tânia como devia, porque eu acho que a Tânia, e não é por eu ter dito que ela é a melhor discípula da Cristina, ela de facto tem elementos da personalidade dela, e mesmo a imagem empática que ela tem deveria ser melhor trabalhada, e ela tem mesmo um potencial de se tornar numa marca assim como a Cristina se tornou. E eu, apesar de aplaudir de pé e de concordar em praticamente tudo aquilo que tu disseste sobre a Tânia, não deixo de pensar que ao mesmo tempo ela deveria estar num outro canal que não é RTP. E se ela algum dia me ouvir, eu sei que ela vai discordar, porque eu sei que ela é mega feliz na RTP. Pois, a questão é essa, eu acho. E ela se sente extremamente realizada por trabalhar na estação pública, e eu reconheço tudo isso, mas este meu lado porque, atenção, eu não sou deslumbrado pelo lado comercial ou pelo lado privado, mas de certa forma isso tem impacto numa isso tem imenso impacto, claro, exatamente, claro, e ajuda bastante a que a tua mensagem seja divulgada para mais pessoas, e eu não desejo outra coisa à Tânia senão isso, que ela seja ouvida por muitas e mais pessoas, e cada vez mais, porque acho que ela tem todo o talento é muito para talentosa, isso. sim. Vamos agora à Júlia. Bem, eu até tenho medo do que possa vir a dizer sobre a Júlia. Bem, vamos à Júlia Pinheiro. Há pessoas que nos inspiram e conversas que ficam para sempre. As tardes da SIC têm um nome: Júlia. A Júlia é um monstro da televisão. Então não é? Claro que é. Eu já disse noutros episódios, ela já provou tudo aquilo que ela tinha a provar em praticamente todos os horários, em praticamente todos os formatos e nos 3 canais de televisão. Rebentou com todos. Sim, por isso a Júlia tem uma tarefa de ser a líder de audiências. Ela tem-no conseguido. Parabéns, Júlia. Uma salva de palmas à Júlia. Uma salva de palmas à Júlia. Por outro lado, eu sinto que ela tem aqui um propósito pessoal de devolver à televisão uma coisa que cada vez mais lhe tem sido escassa, que é tempo para falar. Que é no fundo o que caracteriza este programa Exatamente, da tarde. que eu acho que é o grande trunfo da Júlia, programa, porque tem o mesmo nome dela, sim. Que é termos mais tempo de potenciar uma verdade que ali quer ser passada. É verdade. E eu acho que a Júlia nunca teve tempo o para isso. faz como ninguém. Sim. E eu acho que se as mesmas características fossem dadas à Tânia Ribas de Oliveira ou à Fátima Lopes, elas nunca o fariam com o mesmo easygoing que a Júlia Pinheiro consegue. Eu acho que ela conseguiu ir muito bem ter tempo, porque em televisão de facto é muito difícil ter-se tempo. Acho que a Júlia é mestre, porque ainda que seja um programa maçador, eu pessoalmente é que não sou fã dele. Não és fã da linha editorial do programa. Exatamente, é isso, e não da Júlia. Se calhar esse também pode ser o meu argumento para eu falar aqui sobre o programa da Fátima Lopes, não é? O A Tarde é Sua, em que eu tenho aqui um conflito interior sobre o programa, e eu passo a explicar porquê. Dentro destes 3 programas, e nós já falamos aqui da Nossa Tarde e do programa da Júlia, A Tarde é Sua é o programa que mais rubricas tem durante a sua exibição, o que é bastante diferente em comparação com a concorrência. Nós temos o Momento da Verdade, que já é um momento icónico, mais tarde ou mais cedo, se calhar até tem que fazer parte do nosso Som da Semana. Que bem pensado. E também tem aquele momento de culinária em que os famosos vão lá cozinhar. Antes deste segmento ter sido bastante popularizado pela Cristina no programa da Cristina, ele já era executado na Tarde é Sua há bastante tempo. Isto a César o que é de César. E por estas rubricas serem um pouco também já uma marca do que são as tardes e as tardes da Fátima Lopes, a verdade é que aquele programa se torna sempre maçudo para mim, e eu não consigo perceber porquê.
Será que eu te posso dizer porquê, Mário? Eu também acho que é... Também achas? É amassador. Aliás, eu vou usar uma palavra que eu acho que nem sequer existe que para caracterizar este programa, Vamos que a é isso. um secador. Um secador de seca. Não pela Fátima. Eu acho que a Fátima é ótima. Eu gosto muito da Fátima. Também é muito Sim. empática. A Mas eu Fátima acho é uma aposta segura em qualquer canal, não qualquer é? canal e em qualquer horário. Sim. Ela cai sempre bem no daytime. Sim. No daytime. Não sei é se eu, como Fátima Lopes, gostaria de ser classificado como uma opção segura. Compreendes o que eu quero dizer? Compreendo perfeitamente, mas de facto isto E é eu no não sei sentido de se isso- elogio. Certo, não é? mas eu também não sei se isso não será aqui uma das fórmulas de eu achar o programa uma seca, vou-te dizer assim. Talvez, mas continuando aquilo que eu estava a dizer, eu Sim, acho sim, que é retoma. amassador e é uma seca. Certo. Porque eu acho que já está no ar há muitos anos. Está desde 2011 e acaba por ser o mesmo problema que o Você na TV. Já está demasiado esticado. E ainda que isso possa posicionar a qualidade de um programa, acho que neste momento precisava assim mesmo completamente de uma viragem, de uma reviravolta, de respirar, de Mas ser mais sabes- leve. Certo, mas tu sabes porque é que tens essa opinião? Porque a Fátima Lopes está a apresentar A Tarde é Sua desde 2011, disseste? Sim. Pronto. Antes, ela teve quantos anos a apresentar exatamente o mesmo programa na SIC? Ai, não sei os anos, mas também teve durante muito tempo. Não A teve? Fátima Lopes, na altura que saiu da SIC, saiu com o argumento de que precisava de novos desafios profissionais. Uhum. Ninguém fala no elefante no meio da sala, falo eu. E foi para outro canal fazer exatamente a O mesma mesmo, coisa. é verdade. O conteúdo que ela o faz é bem executado? Sem dúvida. É. Permite criar aqui uma companhia a uma série de pessoas que está a ver televisão naquele horário? Sem dúvida. Se poderá ter sido um novo desafio profissional para a Fátima? Eu acredito que sim. Se é totalmente disruptivo com aquilo que ela fazia? Jamais. Não. Olha, e há aqui outra coisa que eu tenho que colocar nesta conversa. Eu quando olho para a televisão, eu aprecio muito o cenário. Isto é uma coisa que enquanto telespectadora me chama muita atenção. E o cenário da Tarde é Sua é um cenário cansado. É um cenário que já está há muito tempo. É um Foste cenário mudado agora. pesado, mas mesmo assim é pesado. Estás a entender? Ou seja, ele é mudado, mas eu olho para aquilo como sendo sempre igual. Certo. Estás a perceber? Percebo. E também não sei até que ponto é pelo facto de eu já estar efetivamente muito cansada deste programa, porque já não consigo, mesmo em pequenas mudanças, não consigo ver nada de novo. E acho que enquanto telespectador isso é um bocadinho assustador. Percebo. Ali não és a única. Não és a única porque... Tu também, Mário. Não, Tu queres não. ver? Não. Sabes que 13 episódios depois já fica aqui difícil de nós conseguirmos encontrar novos transportes públicos. Ai, com certeza. Eu não posso dizer que tenha estado dentro de um transporte público, mas aqui na cidade de Lisboa está a ser cada vez mais incentivado a que nós utilizemos transportes pessoais. Então eu andei feito maluquinho aqui pelas ruas de Lisboa a entrevistar as pessoas que andam de bicicleta. Porque bicicleta também é um transporte. Então não é? E público. Não fui atropelado, mas andei aqui a perguntar a muita gente qual é o programa favorito nas tardes, qual é a apresentadora que mais gosta de ver no período da tarde, e eu acho que muitas das respostas que eu encontrei vão de acordo com aquilo que tu disseste. Estás preparada? Ansiosa. Vamos à opinião pública. Opinião pública. Nome e idade. Mariana, tenho 23 anos. Diogo Chaves e tenho 16 anos. Maria, 19 anos. O meu nome é Maria Alice Silva. Mónica, 52. Rui Santos, 34 anos. Chamo-me Clara e tenho 9 anos. Claro, tu estás a ir de bicicleta com a tua mãe para onde? Alvalade. Campo Grande. Vou para Entre Campos. Campo Pequeno. Alameda. Tu costumas sempre andar de bicicleta? Bastante, sim. Diga-me uma coisa, entre os programas da tarde, qual é o seu preferido? É a Tânia Ribas de Oliveira. É assim, nenhum me cativa, mas às vezes vejo com as minhas avós e é mais o da RTP1. Ela, a Tânia Ribas de Oliveira, é aquilo. Passa mais por um programa de manhã, não é assim tão pesado. Para mim a Júlia é a tarde inteira aquilo muito deprimente. Acho que nenhuma das apresentadoras fala de conteúdos que me atraiam muito, mas ainda assim dos programas, dos poucos que vi, parece-me que a Tânia Ribas de Oliveira, lá está, é um bocadinho mais jovem, portanto se calhar é que tem um discurso mais adequado, mais apelativo para mim. Júlia Pinheiro. Porquê? A comunicação com as pessoas, a proximidade, a preocupação com os problemas de cada um
E eu penso que a empatia, de facto, ela tem boa empatia com quem está a entrevistar. Visto que a minha mãe trabalha na Danone e uma vez estive com a Júlia Pinheiro, que ela fez um anúncio para a Danone, e eu, por acaso, tive a oportunidade de falar com ela, que eu estive lá com a minha mãe, e achei uma pessoa espetacular. E isso também se transparece pela televisão, é isso? Sim. Para mim é Fátima Lopes. A Fátima Lopes, o que é que gosta na Fátima Lopes? A maneira dela falar. Eu acho que o target da Fátima Lopes, como a Júlia Pinheiro, que são excelentes apresentadoras, é um bocadinho mais... para gente um bocadinho mais velha, penso eu. E esse conteúdo não o atrai à partida? Não. Mariana, tu costumas ver os programas da tarde? Nada, zero. Porquê? Tu achas que são sempre conteúdos um bocadinho mais a puxar pela... Isto sim, melancólicos, assim, pronto, uma tristeza. Situações dramáticas do dia-a-dia, pronto, um bocado desse género. E entre as 3 apresentadoras que o fazem neste momento, qual é à partida aquela que mais probabilidade tem de te ter como espectadora? Diria a Fátima. Tânia. Sinceramente, eu acho que são as duas muito queridas, tipo, muito carismáticas. A Fátima tem mais aquela... pelo fator idade, eu acho. Tem mais aquela presença um bocadinho mais matura e dá-nos aqueles conselhos mais maternais, como explicar. A Tânia Ribas de Oliveira acho muito querida e é assim mais... puxa-nos mais por esse lado simpático e divertido. Sinceramente, nenhuma delas. Talvez a Júlia Pinheiro. Ok, muito bem, obrigado. Então, gostaste aqui deste pontapé de bicicleta de opiniões? Olha, tu andaste de bicicleta com ou sem rodinhas? Extra. Eu não andei de bicicleta, eu andei a pé atrás deles. Olha, foi um grande mas desafio. fizeste muito bem, até porque apanhaste aqui boas opiniões. Acho que todas elas são fundamentais até para percebermos de que forma que a opinião pública vê a televisão, opina sobre a televisão e, portanto, eu acho que, sem dúvida alguma, justificaste alguns dos argumentos que nós falamos aqui até agora. Sim. Não é? Sim. Eu acho que as pessoas estão alinhadas com aquilo que nós achamos. Eu acho que sim. Olha, e gostaste de andar aqui feito maluco atrás das pessoas pela cidade de Lisboa? Eu gosto sempre de falar com as pessoas. Há aqui um processo entre eu falar com um desconhecido do nada sobre um tema que nos une que me fascina. Eu sou um total apaixonado pela opinião pública, tu sabes disso. Não sei muito bem para que outros transportes públicos é que nós seguiremos, mas haveremos de lá chegar, nem que seja carrinhos de choque. Sim, isso não é problema. A opinião pública há sempre em todo lado. Mas olha, para que não estejamos aqui sempre a analisar aquilo que nós vemos na televisão e no fundo estejamos aqui a debitar o que é a nossa opinião sobre tudo o que vemos, tu que protagonistas gostavas de verem ser explorados no período da tarde? Porque somos sempre os mesmos, não é? Porque a Fátima transitou da SIC para a TVI, a Júlia Pinheiro da TVI para a SIC, a Tânia Ribas de Oliveira da manhã para as tardes, das tardes para a manhã e depois às tardes. Acabam sempre por ser os mesmos, não é? São sempre. É assim, preferencialmente, e para me manterem se calhar um bocadinho mais agarrada ao ecrã, eu diria que apostarmos aqui em figuras mais jovens. Eu continuo a colocar isto em cima da mesa. Eu acho que são necessárias pessoas novas, novas no sentido de não são as novas, ou seja, não são pessoas novas de raiz, são pessoas mais jovens dos canais. Uma Isabel Silva, uma Mónica Jardim, talvez, se calhar com mais projetos nas tardes da TVI, ou se calhar, em vez de ser um apresentador de televisão numa TVI, por exemplo, fazermos aqui um programa com 3 apresentadores de televisão, como já foi feito na SIC, que eu acho que só foi uma aposta na SIC. Sim. Não é? Acho que na TVI nunca houve isto aqui em cima da mesa. Eu acho que poderia ser giro. E se calhar trabalhar um bocadinho mais reportagens que fizessem brilhar repórteres, que os repórteres aparecessem, que no fundo a identidade dos programas vivesse muito dos repórteres, como já aconteceu, e lembro-me há uns anos no Você na TV, quando a Belinha aparecia tanto em reportagem. Eu acho que falta um bocadinho esse sumo nas tardes. Eu nunca senti esse sumo nas tardes. Sim, o formato das tardes é demasiado formatado, passa aqui a redundância. É um bocadinho. Porque é sempre uma conversa em estúdio, de cadeira para cadeira, e não existem reportagens, não existem jogos, não existem nada que saia aqui desta... Está tudo muito confinado ao estúdio, não sai muito para o exterior. Eu acho que é fundamental. Sim, é verdade. Eu concordo contigo. Eu por acaso não me consigo lembrar assim de ninguém que devesse
O que também é uma contradição, porque acabei de dizer que eram sempre os mesmos. Mas eu fundamento Mas justamente porque tu estás muito habituado. Não, eu fundamento isto, que é, tu para seres um apresentador de daytime, tu precisas que o público se habitue a ti durante anos. E eu não vejo em nenhuma estação de televisão um trabalho contínuo em afeiçoar o público a alguém. Ou seja, pontualmente sim, são dadas oportunidades a novos apresentadores, mas há apresentadores que não se espera uma evolução que chega ao daytime. Compreendes? Ou seja, é um trabalho pontual de reportagem ou de humor ou de apresentação de concursos, e eu não vejo nenhum profissional de comunicação jovem a ser trabalhado para que fique na televisão durante 20 ou 30 anos. Eu acho que a responsabilidade disso também é das televisões. Completamente. E essa é a razão de eu talvez não conseguir encontrar aqui nenhum nome para sugerir às tardes, ainda que eu acho que sim, que são sempre os mesmos e que deveriam variar. É um bocado isso. Eu acho que se calhar a aposta mais segura até porque. Olha, eu acho que a aposta mais segura era eu e tu. Oh, meu amor, e fora de estúdio eu ia com o microfone, eu ia por aí fora. Atrás das bicicletas, atrás dos elétricos, atrás do metro, já fomos para todo lado. Mete-nos aqui uma câmara em frente, a gente faz isso. Eu acho que é essa a energia, justamente, que falta nas tardes. Dois jovens enquanto repórteres como eu e tu, Mário. Ai, por favor, já só quero. Pronto, e vendi-me assim. E a ti? E acho muito bem. Olha, e achas muito bem passarmos ao som da semana? Acho que sim, eu acho que já falamos de tudo aqui o que tínhamos para falar sobre o daytime e os programas da tarde, não é? Meu querido, então apanha a boleia aqui para o nosso som da semana. Som da semana. Espetáculo! Para quem ouviu aqui o som da semana e quem nos segue nas redes sociais, já levou aqui um teaserzinho na semana passada, porque na semana passada celebrou-se a efeméride da estreia da segunda temporada do Preço Certo, que a segunda temporada chamava-se o Preço Certo em euros, precisamente para habituar aqui o público a lidar com a nova moeda. Que era o euro. Ele agora chama-se Preço Certo, é o nome original deste programa, que já foi emitido nos anos 90, entre 90 e 93 pelo Carlos Cruz. Sim. Já foi apresentado pelo Carlos Cruz, pelo Nicolau Breiner, pelo Jorge Gabriel e finalmente pelo Fernando Mendes, que o faz desde 2013 e que já é uma marca incontornável do Preço Certo, e o Preço Certo também é uma marca incontornável do entretenimento em Portugal. Com certeza, e é um programa de excelência justamente para as pessoas mais velhas. É um espetáculo. É um espetáculo, os meus avós veem aquilo. Os meus pais também, os meus avós, mas os meus pais também veem sim. Sim, é uma habituação, de facto, ficou um hábito mesmo enraizado nos telespectadores portugueses. Sim, tu gostas do Fernando Mendes? Adoro. Eu acho que todos nós gostamos. Eu acho que é impossível não se gostar. Eu acho que de facto ele é um espetáculo. Não, acho que ele funciona lindamente. Ele é uma pessoa que sabe falar com toda a gente. Sim. Muito bem. Sim. Transmite muita energia, muita boa disposição. Eu acho que isso é fundamental para se fazer entretenimento. Eu acho que a força do entretenimento é levar alegria às pessoas. Acho mesmo. Eu sou esta pessoa que subscreve este argumento, sem dúvida alguma. Eu também acho. Eu acho que o Fernando Mendes o faz como ninguém, também porque tem aqui um background que vem portanto, da representação, que o coloca aqui muito à vontade para lidar com muitas coisas, e eu acho que ele é extraordinário neste formato e de facto é impossível haver um cansaço deste formato. Sim, eu também acho. Não é? E é assim, desde que a Lenca não saia de lá, eu serei um espectador já para não falar sempre. Que ele está sempre super bem acompanhado. Sabes que o Preço Certo é o único programa que tem acompanhantes de concurso. Sim, até porque isso já foi, portanto, isso era uma característica dos programas já de alguns anos que entretanto foi caindo, não é? O Big Show Sick tinha isso, sim, portanto sim, muitos outros tinham, e ele continua aqui na linha da frente. Sim, e eu acho espetacular que se mantenha isso. Sim, e não é por isso que o programa pareça datado. Eu acho muito giro. Acho que fizeram ali uma boa uma grande força aqui da voz popular, o Preço Certo, e eu sou um grande fã. Olha, 13 programas, número 13, Pumba, mas está feito. Correu tudo bem. Com certeza que sim, e melhor ainda será nas nossas redes sociais, tu não achas? Claro. Sigam-nos por favor no Facebook, no Instagram e no YouTube, procurem por Podcast Teleponto. Sim. E ouçam-nos em todas as plataformas de streaming onde nós marcamos presença. Por favor, vem-nos dizer agora por mensagem por que plataforma de streaming é que nos estás a ouvir agora, por favor. Sim. Porque nós também precisamos perceber isso para começar aqui a moldar aqui um bocadinho quem é o nosso público, onde é que nos ouve e onde é que ele está localizado. Com certeza. E marcamos encontro na próxima semana para o 14º episódio. 14º, vamos a isso. Meu Deus, vá, bora. Tchau, até para a semana. Teleponto.